Senhoras e senhores, boa noite. Damos início à sessão solene para a outorga da medalha Brás Cubas à Uniodonto de Santos. Para presidir esse ato solene, o excelentíssimo senhor vereador Manuel Constantino, presidente da Câmara Municipal de Santos. Também para compor a mesa, Dr. Cássio Frederic Richter, diretor vice-presidente da Uniodonto de Santos. Dr. Oswaldo Prates, da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista. Completando a composição da mesa, convidamos o vereador Braz Antunes, autor da presente homenagem, para conduzir ao plenário a doutora Silvana Cardoso Reis, diretora-presidente da Uniodonto de Santos. Neste momento, o excelentíssimo senhor vereador Manuel Constantino fará a abertura oficial desta solenidade. Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene para a outorga da medalha de honra Brás Cubas, Uniodonto de Santos, conforme decreto legislativo 41/2012, de autoria do vereador Braz Antunes Neto. Convidamos a todos para acompanharmos a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Santos. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada.
sangues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terá morada, entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Tuas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não percas jamais. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais, Ilha Urubu, Quixaba, o verde reduto nas ondas do mar. Oh, Santos, és linda A Câmara Municipal de Santos registra e agradece a presença do senhor Esmeraldo Tarquínio Filho, presidente do SENEP, Dr. Vinícius Rezende, cirurgião dentista, membro da Uniodonto, Dr. José Ângelo Tralli, presidente da Associação dos Dentistas de São José dos Campos, Dr. Raimundo Macedo, presidente da Unimed, aqui representado pelo senhor Frederico Del Rio Remoli, analista de marketing. Senhor Marcelo Feijó, representando o Sindicato dos Odontologistas de Santos. E temos alguns ofícios de autoridades que não puderam comparecer ao evento, desejam sucesso, parabenizam pela homenagem. General de Brigada Márcio Roland Reis, comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, Capitão de Mar e Guerra Marcelo Ribeiro de Souza, Capitão dos Portos do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Henrique Ribeiro Artacho, Delegado de Polícia Seccional em Exercício, Engenheiro Nilson da Piedade Barreiro, Secretário de Infraestrutura e Edificações do município de Santos, Sr. Carlos Pinto, Secretário de Cultura do município de Santos, Sr. José Manuel Costa Alves, Diretor-Presidente da Fundação Arquivo e Memória de Santos, Sra. Ana Vitória Martins, da Chancelaria da Unimes, Vereador José Lascani, Sr. Cristóforo Cabache, Diretor Titular do CIESP Santos, e Sra. Gilda Maria Monteiro Nieves Martins, Presidente do Soroptimista Internacional Santos Praia. A partir deste momento, o excelentíssimo senhor vereador Manuel Constantino dará sequência a este ato solene. Convido o vereador Braz Antunes para fazer uso da palavra. Presidente Manuel Constantino, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Aos componentes da mesa, quero agradecer a presença do vereador Manuel Constantino, presidente dessa casa, por ter se dirigido essa noite para que pudesse presidir essa sessão, que para nós aí do movimento cooperativista é muito importante. E o Constantino sabe que eu encho muito a paciência do presidente para
para que ele mesmo possa presidir as minhas sessões, enfim, porque eu acho que ele é a autoridade máxima da casa e faço questão que ele venha. Mas eu entendo também quando ele não pode vir, por isso que eu estou lhe agradecendo, porque imagino o presidente da casa presidir todas as sessões, né? Então, eu quero agradecer a deferência que Vossa Excelência está tendo com a Uniodonto de Santos, né? Por estar presente aqui nessa noite, presidindo a nossa sessão em homenagem aos 40 anos. Obrigado, o vereador Manuel Constantino, que também, no seu quadro de assessoras, tem uma cirurgiã dentista, a doutora Rosângela, formada comigo, com a Sandra, né? Então, trabalha juntamente. Obrigado, Constantino. Queria cumprimentar o doutor Cássio, né? Representando aqui a diretoria, também vice-presidente da Uniodonto. Gostaria de cumprimentar o doutor Oswaldo Prates, que representa o doutor Prates, ele pode representar várias entidades quando tem alguma sessão solene, né? Então, na noite de hoje, ele está aqui representando a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, da qual eu tenho a honra de presidir, mas estou licenciado do cargo por opção. Então, o doutor Oswaldo está fazendo esse papel. Obrigado. E a nossa querida Silvana, doutora Silvana, né, que está aqui representando como presidente da Uniodonto, representando todos os cooperados da Uniodonto, toda a sua diretoria, né, e todas os colegas que participam do sistema cooperativista e, por que não, também os pacientes que nós atendemos, né, que os dentistas atendem, os funcionários, enfim, né. Queria estender meus cumprimentos aqui ao Marcelo Feijó, representando o Sindicato dos Odontologistas de Santos, o Sindiodon, né, é importante a presença aqui do sindicato, o Frederico Del Rio, que nesse ato representa a Unimed de Santos, também assim como a Uniodonto, foi a primeira Unimed do Brasil, o meu amigo José Ângelo Tralli, que é presidente da Associação dos Dentistas, assim como eu, Constantino, ele é presidente da Associação dos Dentistas lá de São José dos Campos, presidente da Uniodonto também de São José dos Campos, e uma pessoa muito querida aqui, da nossa época de faculdade, então temos uma amizade já há bastante tempo, né? Obrigado, Tralli, pela presença. Vinícius Rezende, que é cirurgião dentista da Uniodonto, foi nosso coordenador de saúde bucal, e o meu amigo também, nossos pais foram muito amigos, o Esmeraldinho Tarquínio, que representa o CENEP, aqui na nossa cidade, que é o Centro de Excelência Portuária, né? O treinamento aí para os profissionais. Bom, eu escrevi o discurso, porque senão a gente fica falando muito aqui, embora não seja curto. Eu só quero dizer, e já lanço um desafio, viu, Silvana, a sua diretoria, que faça um resgate da história dos 40 anos da Uniodonto. Eu tive dificuldade para poder escrever o discurso, espero não cometer nenhum erro, nenhum grande erro, né? Mas a gente precisa resgatar a memória da primeira Uniodonto do Brasil. Então, assim como todas as entidades precisam ter história, né? Para que deixem os frutos aí para os mais jovens, né? Então, nós precisamos resgatar na íntegra. Então, eu fiz aquilo que eu pude dentro do possível. Mas antes também de começar o meu discurso, eu não posso deixar de citar a presença e agradecer, enaltecer a presença da dona Lúcia, né, esposa do nosso querido Dalton Nunes da Silva, que foi o fundador, né, junto com outros 36 colegas, ao todo 37, né, mas que foi o idealizador, melhor dizendo, da Uniodonto, né, sistema cooperativo que hoje tem no Brasil todo. E então, dona Lúcia, se eu que convivi algum tempo com o Dr. Dalton, ele deve estar muito feliz de estarmos hoje comemorando aqui 40 anos de existência de uma semente que ele plantou lá atrás, né? Então, ele está muito bem representado pela senhora, pela Luciana, né? A doutora Luciana, cirurgiã dentista, e pelos netos aí, a Luísa e o Marcelinho também, né? Então, obrigado pela presença. Isso aqui, essa história toda que eu vou tentar contar, tem tudo a ver com a história, se confunde com a história do Dr. Dalton, né? Obrigado. Senhoras e senhores,
o maior comprometimento que se pode ter nessa vida é o compromisso íntimo com o próprio universo. É viver pensando a cada minuto em como homens e mulheres podem avançar, podem ser protagonistas da própria existência. É buscar os elementos e os caminhos que nos façam pessoas melhores. É lutar pela dignidade permanente do ser humano. É evitar a alienação, o comodismo, a acomodação que escraviza. É pensar coletivamente em vez de procurar a vantagem individual. É dizer não à exploração e ao poder material. A humanidade buscou, através dos séculos, fórmulas para produzir mais. Invariavelmente, produziu mais ganância, mais indiferença, mais injustiça e mais exclusão. Os camponeses da antiga Babilônia, os jesuítas ou os índios gaúchos, assim como os maias, os astecas e os incas, tiveram uma revelação, certamente. Ela dizia que não basta amar o próximo, é preciso estar unido ao próximo. É preciso juntar o suor de cada um para que todos possam usufruir igualmente o produto do trabalho humano. Dizem que a história está repleta de exemplos de cooperação mútua, mas é significativo que foi um movimento de exclusão, como a Revolução Industrial, seja considerado o marco inicial do movimento cooperativo do mundo. Certamente não foi apenas a necessidade que juntou os 28 tecelões de Rochdale, na Inglaterra, de repente substituídos por máquinas e engrenagens. E nós estamos assistindo hoje a algo semelhante, né? Sim, trabalhar era preciso, manter suas famílias era fundamental, mas ao fundarem aquela que é considerada a primeira cooperativa dos tempos modernos, em 1844, deveriam pensar, pelo menos, que os homens mereciam um destino melhor e que deveriam ser melhores os objetivos e os sonhos dos homens. Cooperativismo é essencialmente isso mesmo, uma outra forma de pensar o homem, o trabalho e o desenvolvimento social. Por isso mesmo, quando prestamos homenagem a uma cooperativa como a Uniodonto de Santos, por seus 40 anos de existência, estamos da mesma forma celebrando uma forma mais ética e mais justa de enxergarmos a humanidade. Cooperativismo é, sim, ideologia, é uma proposta de vida. Esta noite, quando esse Poder Legislativo orgulhosamente faz a entrega da medalha de honra ao mérito Brás Cubas, a mais alta honraria desta casa, em razão do Decreto Legislativo número 41, de 13 de setembro de 2012, de autoria modestamente deste vereador, estamos ao mesmo tempo saudando efusivamente os homens e mulheres que ousam pensar diferente, que ousam buscar outras alternativas, que ousam quebrar todos os paradigmas das relações trabalhistas e do sistema econômico. Estamos dizendo muito obrigado a todos os que contestam os valores que promovem a exploração do homem pelo homem. E estamos ainda fazendo justiça a esta terra abençoada chamada Santos, por ser historicamente o palco para algumas das mais importantes ações pioneiras em nosso país. Ações que ensinaram e ainda ensinam ao Brasil o valor da ousadia, da coragem, do pioneirismo, dos ideais que miram o horizonte, dos sonhos de uma liberdade que seja de fato um instrumento de libertação. Palavras não bastam, se não vierem acompanhadas de atitudes. E foi exatamente isso que fizeram os 37 cirurgiões dentistas santistas que fundaram a Uniodonto de Santos, Cooperativa de Serviços Odontológicos, naquele feliz 18 de setembro de 1972. Eles agiram de verdade e criaram a primeira cooperativa odontológica do Brasil. Sempre devemos lembrar que na área da saúde, Santos também foi pioneira com a Unimed, aqui representada, presidida atualmente pelo Dr. Raimundo de Macedo. A história sempre lembrará que a iniciativa da Uniodonto partiu do Dr. Dalton Nunes da Silva, a quem rendo minhas homenagens, também por um fato decisivo na minha vida, viu, dona Lúcia? Foi sob a presidência do Dr. Dalton, na Associação dos Dentistas, que iniciei a atividade classista, como diretor de Relações Públicas, na gestão de 1976-77. E eu lembro que, na época, eu quase desisti, depois de um ano, por brigas que são normais em diretorias. O Dr. Dalton me chamou: vem cá, o garoto, senta aqui, vamos conversar. Não é nada disso, você está muito afoito
precisa ter mais calma, precisa ir mais devagar. E eu acho que aquilo mudou o destino, porque hoje eu sou presidente da associação. Talvez, se eu tivesse saído naquele momento, eu tivesse me afastado do movimento da classe a qual eu pertenço, né? Então, acho que aquela conversa que nós tivemos em 87 foi profícua, foi interessante, foi importante para mim, né? E eu agradeço ele na sua pessoa, na da Luciana também. Portanto, se hoje tento desempenhar a função de vereador com dignidade, muito da culpa se deve ao Dr. Dalto. E só para lembrar que fique registrada que a reunião de constituição da Uniodonto, viu, Tralho, aconteceu justamente na sede da nossa Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, a CDBS, a regional da PCD. A Uniodonto de Santos surgiu da constatação de que era preciso resistir às regras injustas dos grupos mercantilistas e também diante da necessidade imperiosa de preservar a identidade e dignidade dos cirurgiões dentistas e também preservar os usuários, evitando a exploração gananciosa. Cooperativismo era certamente a melhor resposta, o melhor caminho. E parece que nós estamos fazendo um discurso de 40 anos atrás, mas super atual nos dias de hoje, né? Mas que ninguém pense que tudo foi assim tão fácil. Além da incredulidade geral, o sistema estabelecido não aceitava totalmente o cooperativismo. Diante do desconhecido, que não pode ser facilmente controlado, os homens costumam reagir de forma violenta, ainda mais quando se trata de um sistema que não usa as mesmas armas do capitalismo obtuso. Existe uma estranha lei financeira, que não é oficial no Brasil, que abusa do sofisma de que é melhor cobrar altos preços para lucrar mais, em vez de ganhar o mesmo com custos verdadeiros, permitindo assim o acesso a um maior número de pessoas. E o que não falta no Brasil são pessoas necessitadas em todas as áreas. Desde os anos 60, quando foi imposta a reforma bancária, havia pouca tolerância com as cooperativas. Só o fato de que até as cooperativas de serviços eram controladas pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, demonstra a visão desfocada dos governantes da época, né? A persistência e a resistência foram grandes ano após ano, até que a ideia de uma cooperativa não fosse mais estranha assim. Em 1979, o Brasil adotou, entre aspas, a iniciativa santista, surgindo a Uniodonto do Brasil, de âmbito nacional. A fundação, como não poderia deixar de ser, aconteceu aqui em Santos, em 20 de novembro, e o primeiro presidente foi exatamente o Dr. Dalton Nunes da Silva. Atualmente, a Uniodonto do Brasil é presidida pelo meu colega, amigo, Dr. José Alves. Não podemos deixar de citar também a Uniodonto Paulista, que acabou de completar 20 anos, presidida pelo colega Dr. Sérgio Brito. Quando os anos 80 chegaram, o tema foi incluído na nova Constituição brasileira, a chamada Constituição Cidadã. Foi a lei maior que determinou a independência das cooperativas frente ao governo. De forma sintética, podemos dizer que o ideário cooperativista invadiu de forma absoluta a mente das pessoas e os anos 90 registraram uma grande expansão. O sistema de democracia direta vencia resistências e barreiras, buscando a sua consolidação. Um brasileiro, Roberto Rodrigues, foi eleito para a presidência da Aliança Cooperativista Internacional, ACI, das Américas, e depois para a ACI Mundial, com sede na Suíça. O então governador do estado de São Paulo, também santista, desculpe, né, Tralli, puxar a brasa para a nossa sardinha, mas o também santista Mário Covas determinou que o movimento cooperativista ocupasse uma vaga de vogal na Junta Comercial de São Paulo. Uma medida provisória federal cria o Programa de Revitalização das Cooperativas Agropecuárias e o Sistema Nacional de Cooperativismo. Em 2003, o Banco Central finalmente autoriza as cooperativas de crédito abertas, de livre admissão, e hoje temos, para nossa felicidade, a Unicred Metropolitana, que completou 18 anos sob a presidência do Dr. Antônio Fernandes Ventura. E como nunca antes na história desse país, essa frase é famosa, né? Ficou famosa, né? Em 2004, pela primeira vez, o Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado no Palácio do Planalto,
quando o presidente Lula lança o programa Brasil Cooperativo e avisa que quer transformar o país numa república cooperativista. A ONU, então, declara 2012, esse ano, o Ano Internacional do Cooperativismo, e a presidente Dilma Rousseff sanciona uma nova lei para regulamentar o setor, criando um poderoso instrumento para coibir fraudes e falsas cooperativas, instituindo o fomento às cooperativas de trabalho. Entre os propósitos cooperativistas está o fortalecimento das comunidades, a promoção da democracia e da cultura da paz, o crescimento e a sustentabilidade que tanto se fala hoje. Propósitos esses pregados pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, a OCESP, presidida por Edivaldo Del Grande, e que tão bem recebeu esse vereador durante alguns encontros para tratar de questões cooperativas. E eu abro um parênteses, o vereador Constantino conhece mais do que eu a história dessa casa, mas numa história recente, eu presidi uma comissão especial de vereadores em fomento ao cooperativismo, né? Então, as comissões especiais são compostas por, no mínimo, 3 vereadores, e nós fizemos esse trabalho durante 4 anos. Com a reforma do regimento, nós tivemos que enxugar essas comissões, portanto, ela não existe mais de forma oficial, mas existe um defensor, 2 aí, vereador Manuel Constantino, e os 17 vereadores, sem sombra de dúvida, defendem esse movimento. Hoje contamos, inclusive, com incubadoras e cooperativas populares que estão, aos poucos, mudando a fase da atividade econômica. E aqui em Santos, a gente não percebe a olhos nus, nós temos as cooperativas de catadores de lixo, né? Hoje o lixo, ou o resíduo, como queiram aí os ambientalistas chamarem, o material reaproveitado, ele é um problema brasileiro, não é um problema mais de Santos. Nós nos tornamos um país americanizado, onde para você vender um botão, a caixa é 10 vezes maior que o botão. E isso gera um descarte do resíduo, e que nós estamos com um problema na cidade, em todo o Brasil, né? Então, em Santos tem algumas já cooperativas constituídas a respeito dos catadores de lixo, como também dos taxistas, né? Outra categoria que se organizou e também presta o seu serviço como cooperado, né? Mais vivo do que nunca estão os princípios que norteiam o cooperativismo, incluindo a adesão livre, a organização aberta, a gestão democrática, a contribuição igualitária, a autonomia e a independência, a educação, a informação e o treinamento permanente. A ONU considera o cooperativismo um instrumento poderoso para a geração de renda e, em consequência, para a redução da miséria. Por sua vez, a Confederação Nacional das Uniodontos, que conta com 130 singulares, engloba 22 mil cirurgiões dentistas, atendendo mais de 20 milhões de brasileiros. Isso, então, significa que os profissionais de odontologia cada vez mais assumem a sua responsabilidade social. É por essa razão que louvo o plano da diretoria da Uniodonto de Santos, que pretende triplicar o seu atendimento na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Hoje são mais de 6 mil beneficiários. Quero deixar aqui uma saudação especial para todos os pioneiros, que inclui os meus amigos, Dr. Carlos Alberto Fernandes, o Dr. Mauriti Ribeiro de Freitas e o Dr. Oswaldo Prates. Da mesma forma, minhas homenagens especiais aos ex-presidentes, são aqueles que eu encontrei, por isso, se eu omiti algum, desculpe, mas os ex-presidentes, o Dr. Dalton Nunes da Silva, aqui representado pela sua família, Dona Lúcia, Luciana, Marcelinha e a Luísa, né? Também o Dr. Carlos Alberto Fernandes, ex-presidente, Dr. Alcino Antônio Campos Colegam e Dr. Marcelo Renato Pérez Feijó. Faço questão de louvar a atual diretoria, a presidente doutora Silvana Cardoso Reis, Dr. Cássio Frederico de Oliveira Richer, que é o vice-presidente, e doutora Luciana Nunes Rodrigues, a filha do nosso querido Dalton, que é superintendente, além dos integrantes do Conselho Administrativo, Dr. Gustavo Sintra Matias, Dr. Denis Marcelo Coentre Gibertoni, Dr. Gilvan Costa Ferro, Dr. Mauriti Ribeiro de Freitas,
e Dr. Vinícius André Silva Rezende. E, por fim, os integrantes do Conselho Fiscal, doutora Cláudia Bednarzik, Dr. Saulo de Matos Guedes e doutora Sandra Lúcia Ramalho Pinto Guedes, minha colega de faculdade aqui, de turma. Antes de terminar, eu quero dizer que Santos, né, eu não falo isso só por ser santista, porque eu sou apaixonado por essa cidade. Além de ter dado José Bonifácio de Andrade Silva, né, para o país inteiro, para o mundo, né? José Bonifácio foi importante para Santos, para o Brasil, para Portugal, para a França e para tantos outros países. Deu Mário Covas, né? Deu Pelé, que é um embaixador do turismo, e no campo esportivo o Santos Futebol Clube, que já as informações está ganhando de 1-0 já, né? Gol não poderia ser de ninguém mais do que o Neymar, né? Então, 1-0 para o Santos, para aqueles que são, e aqueles que não são santistas, tem que admirar e gostar do Santos, porque é da nossa cidade e leva a nossa cidade ao conhecimento aí nos 4 cantos do mundo, né? Então, acho que Santos deu a Unimed e deu a Uniodonto, né? Deu a Uniodonto para todos nós e é uma honra eu poder hoje ser o portador, Silvana, que não é mais uma homenagem do vereador Brás, né? É isso que fique entendido. É uma homenagem da Câmara Municipal de Santos. E é uma homenagem do povo de Santos, da população de Santos. Porque no momento que eu apresentei um projeto de decreto legislativo, e ele foi aprovado por unanimidade pelos representantes da população, que são os vereadores, os 17 vereadores, essa homenagem não me pertence mais. Essa homenagem é uma homenagem da cidade de Santos, a Uniodonto, que foi tão importante na vida de muitos dentistas, muitos pacientes, e é ainda muito importante e será durante muitos e muitos anos essa importância dessa sementinha que o Dr. Dalton deu. Então, eu simplesmente apresentei aquilo que os vereadores, com respaldo da população, aprovaram por unanimidade. Meus amigos e minhas amigas, só me resta constatar o que vocês já sabem muito bem. Cooperativismo constrói um mundo melhor. Obrigado. Convido o vereador Braz Antunes para a entrega da medalha Brás Cubas, a doutora Silvana Cardoso Reis, diretora-presidente da Uniodonto de Santos. E agora nós queremos ouvir a nossa mais nova homenageada, a doutora Silvana Cardoso Reis, para fazer uso da palavra. Queremos ouvi-la. Cumprimento a mesa, presidente da mesa, doutor Cássio, doutor Prates, doutor Brás. Boa noite. É uma honra para nós da Uniodonto de Santos recebermos a medalha de honra ao mérito Brás Cubas.
Agradecemos a iniciativa do colega Braz Antunes de Matos Neto pela indicação e reconhecimento. Queremos agradecer a todos que trilharam este caminho conosco, nos bons e maus momentos. São 40 anos de existência, com a consciência que nada, absolutamente nada, se constrói sozinho. Sem um trabalho conjunto com o próximo, espírito coletivo e uma verdadeira parceria, a Uniodonto não seria um dos berços do cooperativismo no Brasil. A proposta visionária do Dr. Dalton Nunes desafiou o status profissional da época e implantou o conceito da odontologia social, além de proporcionar assistência odontológica íntegra e qualificada para todos os brasileiros. Fortaleceu enormemente o campo de trabalho do cirurgião dentista e é desta maneira que todos nós cooperados do Sistema Uniodonto trabalhamos nos dias de hoje. Gosto muito de um pensamento que representa o atual momento do nosso trabalho e que queria dividir com vocês. Aos que se queixam do vento, os que esperam que ele mude e os que procuram ajustar as velas. Preferimos seguir o terceiro caminho, reorientando nossas estratégias, replanejando nossas ações, repensando continuamente a gestão, buscando novas relações, como a parceria com a Uniodonto de São José dos Campos, por exemplo. Não podemos deixar de agradecer, de uma certa maneira, a falta de políticas públicas odontológicas para a população. Em parte, foi esta ausência que fez com que o cooperativismo se tornasse uma alternativa, como bem sabe esta casa, que guarda o fundamental papel de democraticamente fiscalizar as ações do Poder Executivo. Não posso deixar de dizer da grande satisfação de reunir aqui hoje os cooperados, que são vocês, dirigentes, diretores, colaboradores e clientes, com sua confiança e fidelidade que possibilitaram este momento. Esta medalha também é de vocês, por isso somos profundamente gratos a todos. Gostaríamos também de registrar o nosso mais profundo agradecimento aos seus ex-presidentes, ex-diretores e ex-funcionários que já prestaram serviços e que contribuíram nestes 40 anos da Uniodonto de Santos. Agradeço a atual gestão, ao vice-presidente Dr. Cássio, ao superintendente doutora Luciana, ao conselho de administração, doutora Débora, doutor Denis, doutor Gustavo, doutor Gilvan, doutor Mauriti e doutor Vinícius, e ao conselho fiscal, doutora Cláudia, doutora Sandra Guedes e doutor Saulo. E por esta homenagem de significado especial para nós, já que não deixa de ser a celebração do êxito de um compromisso, de uma causa e uma missão, e dos valores que dão sentido à nossa existência enquanto cooperativa. Por fim, agradeço a Deus que me concedeu força, serenidade e perseverança para superar as dificuldades fazendo o caminho. E o caminho, como sabemos, se faz caminhando. Em especial agradeço aos meus pais, Maria Luísa, que está aqui presente, ao meu ídolo, meu pai, tenho certeza, presente em espírito, por todas as renúncias que tiveram que fazer para que me tornasse o que eu sou hoje. Muito obrigada. Bem, caminhando para o encerramento, eu quero cumprimentar o doutor Cássio Frederico Rist, diretor vice-presidente da Uniodonto Santos, doutor Oswaldo Platz, Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista. Cumprimentar o presidente, aliás, Frederico Del Rio Remoli, analista de marketing, neste ato representando
vocês falecidos aqui, representando neste ato nosso grande amigo, Dr. Raimundo Macedo, presidente da Unimedes, Vinícius Rezende, cirurgião dentista da Unidonto. Cumprimentar o Dr. Esmeraldo Tarquino, filho do nosso saudoso amigo Esmeraldo Tarquini, pessoa que fica no fundo aqui do nosso coração, seu pai, né? E quero cumprimentar também Dona Maria Luísa Cardoso Reis, em nome dela, cumprimento a todas as mulheres que se encontram aqui. Bem, eu deixei por fim aqui a doutora Silvana e Cardoso Reis, né, que é a presidente da Unidonto, né, e ao mesmo tempo dar os parabéns para ela pelo recebimento dessa medalha. E o Braz, deixei por fim o Braz fez aqui uma definição especial à minha pessoa. Braz, eu não poderia deixar de vir aqui presidir essa sessão solene pelas palavras aqui que você falou, né? E aí você falou no Pelé, né? Falou no Mário Covas, falou no Santos Futebol Clube, mas nós temos, além dessas pessoas importantes, falou no José Bonifácio, né? Mas nós temos aqui a nossa Santa Casa, nós temos o Porto, né? E nós temos a Unidonto, né? Que é uma cooperativa super respeitada. Então eu quero nesse momento dizer da sua felicidade, né, em fazer essa indicação. Você foi muito feliz em fazer essa indicação para a Unidonto, porque é uma cooperativa super respeitada, nós conhecemos, temos um profundo respeito e não poderia ser diferente a aprovação desta casa por unanimidade. Esse é o papel desta casa, reconhecer, né, as instituições que prestam relevante serviço à sociedade santista, né? E você foi muito feliz em fazer isso. Por isso eu não poderia deixar de estar aqui, né, para colaborar mesmo momentaneamente com esse momento, a sessão solene, né, presidindo essa sessão solene. Então, Braz, parabéns a você, parabéns à doutora Silvana e parabéns à Unidonto, né, por ela existir e prestar relevante serviço à sociedade santista. Parabéns a todos, que Deus ilumine a todos, né, que todos tenham um final de semana, nós estamos no meio da semana, né, tem um final de semana bastante alegre, bastante saudável, bastante feliz. Está encerrada a presente sessão.